O ano é 2025. Antônio tem 37 anos e mora no estado do Rio de Janeiro. É um homem alto, forte, corpo moldado por anos de esportes de combate e musculação. A aparência transmite solidez, controle, presença. Mas por dentro, Antônio carrega um fascínio silencioso, quase obsessivo. Ele é atraído por histórias de viagem no tempo. Não como entretenimento raso, mas como quem procura respostas. Como quem desconfia que o tempo talvez não seja tão rígido quanto parece. Antônio lê artigos, relatos obscuros, teorias esquecidas. Passa madrugadas refletindo sobre paradoxos temporais, lapsos da consciência, relatos de pessoas que juram ter vivido em outras épocas. Ele sabe separar ciência de delírio, ou pelo menos acredita que sabe. Até o dia em que algo aparentemente banal acontece. Numa tarde comum, Antônio caminha por uma feira de antiguidades no centro do Rio de Janeiro. O cheiro de madeira velha, papel amarelado e metal oxidado paira no ar. Objetos sem valor aparente disputam atenção com relíquias que carregam histórias não contadas. É quando seus olhos param. Um livro. Capa simples. Gasta pelo tempo. Sem ornamentos. O título diz apenas: Saiba como era o Rio de Janeiro no ano de 1900. Nada mais. O título é direto demais. Quase seco. Sem apelo comercial. Isso intriga Antônio. Ele folheia o livro. As páginas são espessas, amareladas. O texto é descritivo, detalhado demais. Não soa como ficção. Não soa como romance. Parece um relato, vivido. Sem pensar muito, Antônio paga R$ 30. O vendedor não comenta nada. Apenas recebe o dinheiro e encara Antônio por alguns segundos a mais do que o normal. Um olhar estranho. Cansado. Como se já tivesse visto aquela cena antes. À noite, em casa, Antônio toma um banho. O corpo relaxa. A mente, não. Ele se deita na cama e começa a ler o livro. As descrições do Rio de Janeiro de 1900 são cruas. Ruas de terra. Iluminação precária. Doenças circulando livremente. Desigualdade brutal. Calor, sujeira, cheiro de esgoto. Carroças, cavalos, homens suados, mulheres exaustas. Nada é romantizado. Quanto mais ele lê, mais o ambiente ao redor parece distante. As palavras começam a pesar. As pálpebras ficam pesadas. O livro escorrega lentamente de suas mãos. Antônio adormece. Ou, pelo menos é o que ele pensa. Quando abre os olhos, algo está errado. O silêncio não é o mesmo. O ar é mais pesado. O cheiro, diferente. Antônio se levanta e percebe que não está mais em seu quarto. Ele está em uma rua. Uma rua estreita. Irregular. Suja. Homens passam vestindo roupas antigas. Mulheres carregam baldes. Uma carroça cruza à sua frente. O calor é sufocante. O som é real demais. Ele olha para as próprias mãos. Sente o próprio corpo. O Rio de Janeiro não tem prédios modernos. Não há carros. Não há postes elétricos como os que ele conhece. Uma placa enferrujada indica o ano. 1900. O coração de Antônio dispara. Isso é um sonho, ele pensa. Mas tudo dói. Tudo pesa. Tudo responde. Os dias passam, ou parecem passar. Antônio sente fome. Sente sede. Sente medo. Ele enfrenta a precariedade da época. A violência silenciosa. A indiferença social. As doenças que rondam. O olhar desconfiado das pessoas para um homem que fala estranho, se comporta estranho, não pertence àquele tempo. E então surge o pensamento mais assustador de todos. E se ele não puder voltar? E se aquele livro não foi um gatilho de imaginação, mas uma porta?
Antônio tenta dormir para acordar. Nada acontece. Ele tenta se machucar, se beliscar, gritar. Nada muda. O Rio de 1900 continua ali. Cru. Implacável. O livro não está com ele. E o tempo não dá respostas. Até que, em um momento de exaustão extrema, Antônio acorda bruscamente. Está em sua cama. O quarto está intacto. O celular sobre a mesa. O som distante da cidade moderna. Alívio. Mas então ele olha para o criado mudo. O livro está ali. Aberto. E na última página, algo que não estava lá antes. Uma frase escrita à mão. Com tinta antiga. Com letra firme. Alguns voltam. Outros permanecem. Antônio fecha o livro lentamente. O coração ainda acelerado. Foi um sonho? Ou ele realmente esteve em 1900? E apenas teve permissão para voltar? E mais importante, se ele abrir o livro de novo, o tempo permitirá uma segunda chance? Antônio, ainda sobressaltado, vê o quarto que está em silêncio. O relógio digital marca o horário exato. O mundo moderno parece intacto. Ainda assim, algo dentro dele não está no lugar. O coração bate mais rápido do que deveria. Ele se senta na cama e olha, quase com receio, para o criado mudo. O livro está ali. O mesmo. A mesma capa simples. O mesmo peso estranho nas mãos. Antônio hesita por alguns segundos. Há uma sensação instintiva de alerta, como se seu corpo soubesse algo que a mente ainda se recusa a aceitar. Ainda assim, ele abre o livro exatamente na página onde havia parado antes de adormecer. E começa a ler. Desta vez, Antônio não percebe o tempo passar. As palavras não são apenas lidas, elas absorvem. As descrições não são apenas vistas, elas se impõem. Aos poucos, o quarto parece se afastar. O som do mundo moderno se dissolve. O foco de Antônio se estreita, como se tudo o que existisse fosse o texto diante de seus olhos. Até que, sem aviso, acontece. Um apagão. Não há dor. Não há transição. Apenas um vazio súbito. Quando Antônio abre os olhos, o mundo é outro. Ele está de pé, em meio a uma cidade em movimento. O Rio de Janeiro de 1900 pulsa ao redor dele, vivo, barulhento, contraditório. À sua frente, homens trabalham abrindo ruas largas, derrubando cortiços, levantando poeira e esperança. A reforma urbana de Pereira Passos está em curso. Prédios antigos são demolidos para dar lugar a avenidas largas, inspiradas em Paris. A Avenida Central, ainda em construção, simboliza o desejo de modernidade de uma elite que sonha em transformar o Rio numa capital europeia. Antônio caminha atônito. De um lado, vê bondes elétricos cruzando a cidade, rangendo nos trilhos. Alguns ainda são puxados por burros. Pessoas sobem e descem apressadas. Senhores de terno e chapéu. Senhoras com vestidos longos e sombrinhas. O progresso parece avançar sobre rodas. Do outro lado da rua, a realidade é brutal. Cortiços superlotados. Cheiro de esgoto. Crianças descalças. Doentes jogados à própria sorte. A modernização não chega para todos. Antônio sente o choque físico dessas diferenças. Ele, um homem do século XXI, acostumado a saneamento, hospitais, informação, agora precisa aprender a sobreviver naquele ambiente. A água é escassa e suspeita. As doenças são invisíveis e constantes. A febre amarela, a peste bubônica, a varíola rondam como sentenças silenciosas. Ele aprende rápido. Evita aglomerações. Observa hábitos. Escuta mais do que fala. Nos bairros mais abastados, Antônio presencia outra face da cidade. Salões elegantes. Homens discutindo política e ciência. Mulheres tomando chá às 5 da tarde, reproduzindo costumes europeus.
O francês e o inglês ecoam entre conversas refinadas. A imprensa humorística circula, critica, ironiza. O Rio tenta parecer moderno, mesmo sustentado por profundas desigualdades. Antônio anda de bonde até regiões que, no futuro, seriam símbolos de lazer. A Zona Sul começa a se expandir. Ipanema ainda é quase selvagem, mas já recebe trilhos, projetos, promessas. Ele observa o mar e pensa no contraste: aquele mesmo lugar, um dia, será cartão postal do mundo. Mas ali, em 1900, tudo ainda é expectativa. O tempo passa, ou deixa de existir como Antônio o conhecia. Ele não sabe quanto ficou. Dias? Semanas? Meses? Até que, num momento de exaustão profunda, tudo se apaga novamente. Antônio acorda. Agora de vez. Anos se passaram. Antônio envelheceu no tempo certo. Viveu sua vida. Trabalhou. Lutou. Construiu família. Teve um filho. Numa noite comum, seu filho chega da escola com um caderno na mão. Pai, tenho um trabalho de história. Sobre o quê? Antônio pergunta. Como era a vida no Rio de Janeiro no ano de 1900? Antônio congela por um instante. Ele poderia falar de livros, de datas, de teorias. Mas escolhe outra coisa. Ele senta ao lado do filho e começa a contar. Conta sobre o cheiro das ruas, sobre o som dos bondes, sobre o contraste entre luxo e miséria, sobre o medo das epidemias, sobre uma cidade tentando ser Europa enquanto esquecia seu próprio povo. O filho escuta atento. Pai, como você sabe disso tudo? Antônio sorri. Um sorriso discreto. Cansado. Honesto. Porque eu estive lá. Na estante, o livro repousa em silêncio. Nunca mais foi aberto. E a reflexão que fica para quem ouve essa história é simples e inquietante. Talvez o passado não esteja tão distante quanto pensamos. Talvez o tempo não seja apenas algo que estudamos, mas algo que, em certas circunstâncias, atravessamos. E se isso for verdade, a pergunta final não é se a viagem no tempo é possível. A pergunta é: você estaria pronto para viver a realidade de outra época? Ou apenas para imaginá-la?